Olá, o Brasil teve uma Semana da Pátria muito diferente nesse ano de 2021, esse segundo ano de pandemia, as pessoas sem nenhuma paciência mais para ficar em casa e já querendo muito gritar por liberdade, porque estão cansadas de censura nas redes sociais e de censura também oficial vinda do Estado por ordem do STF, que é a Corte Máxima da Justiça Brasileira. Todo mundo está a par, né, dos inquéritos considerados ilegais por muitos juristas abertos dentro do STF para que os juízes não só julguem, mas também investiguem, acusem, façam o papel de delegados de polícia ou de promotores de justiça, que não é, obviamente, o papel de um juiz. Então, contra tudo isso, milhões de brasileiros foram para as ruas. Foi muito expressivo também o apoio do presidente da República a essas manifestações. Ele esteve na manifestação de Brasília, na de São Paulo, todo mundo já sabe o que aconteceu. Em São Paulo, ele se exaltou ali no calor do momento, inclusive xingou o ministro Alexandre de Moraes, o que pegou mal. Uma parte da imprensa, inclusive, disse que essa era a confirmação de que os atos de 7 de setembro eram antidemocráticos, o que obviamente não eram, foram atos pacíficos, pedindo apenas por liberdade e respeito à Constituição. E aí a gente teve no dia seguinte aquela declaração à nação, redigida ali pelo presidente Bolsonaro, junto com o ex-presidente Temer, que muitos interpretaram como recuo, e algumas coisas aconteceram depois disso. Afinal de contas, as manifestações foram um retrato do Brasil do momento, foram um retrato para os presidentes de todos os poderes do que o brasileiro realmente quer. Depois teve a manifestação do dia 12, também no último domingo, muito minguada, muito pequena, ali organizada pelo Movimento Brasil Livre e por pré-candidatos à presidência da República. O que tudo isso representou e para onde nós caminhamos depois desta Semana da Pátria tão diferente? Para falar sobre isso, eu convidei o Tomé Abduch, que é empresário e também fundador do movimento Nas Ruas, um dos movimentos mais expressivos na organização de manifestações e que foi, inclusive, o movimento que alugou o caminhão na Avenida Paulista, onde o presidente Bolsonaro esteve e discursou no dia 7 de setembro. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e já converso com Tomé Abduch. Obrigada pela entrevista. Vamos lá comentar uma semana depois do 7 de setembro, como está o Brasil na sua visão, o que foram aquelas manifestações, se você ficou satisfeito com o resultado. Boa tarde, Cristina. É um prazer enorme estar com você. Olha, eu confesso que eu estou muito animado após uma semana, com a força do povo brasileiro. Nós estivemos nas ruas no dia 7 de setembro para lutar não por uma ideologia, mas por nossa liberdade, pelas nossas instituições, para que o nosso país e os nossos governantes entendam os verdadeiros anseios da nossa sociedade. E foram milhões de pessoas no Brasil inteiro. Não cabia pessoas mais na Avenida Paulista. Nós lotamos a Avenida Paulista de ponta a ponta, todas as ruas laterais, todas as transversais. Foi muito bonito, primeiro, pois não houveram nenhum tipo de incidentes. Nada, zero. Foi uma manifestação pacífica, de verde e amarelo. Nós vimos senhores, senhoras, as verdadeiras pessoas de bem desse país estavam nas ruas. E não houve nenhum ataque a instituições, ninguém ali pediu para que se fechasse o Congresso, para que tivesse algum tipo de intervenção militar, cisão entre poderes. Então foi realmente uma manifestação democrática. Claro que grande parte da mídia tentou colocar como manifestações antidemocráticas, mas não foi o que aconteceu. E eu percebi que a voz da nossa população ela foi ouvida. Nós tivemos ali um recado muito grande passado para os nossos políticos, para os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente pelas decisões tomadas por eles nos últimos anos. A grande maioria da população não aguenta mais ver pessoas que tanto assaltaram e roubaram o nosso país serem colocadas de volta às ruas por conta de decisões tomadas com as interpretações de nossas leis. Então, tudo isso levou essas milhares de pessoas e o resultado disso foi muito importante. Nós conseguimos dar a força necessária para que o presidente Bolsonaro pudesse pacificar o país. Eu queria te interromper só rapidamente, porque teve muita gente, antes ainda do que aconteceu logo no dia seguinte, 2 dias depois, ali no dia seguinte, aquela carta à nação, aquela declaração à nação, mas antes disso, muita gente, você citou a imprensa aí, destacou como antidemocrática a manifestação da Paulista especificamente, porque foi ali que o presidente se excedeu um pouco mais
no discurso, chegou a xingar o ministro Alexandre de Moraes, embora esse grito estivesse engatado na garganta de muitos dos que estavam na rua, que estavam ali para pedir por liberdade. A gente sabe que atualmente quem mais desafia mesmo a liberdade dos brasileiros é o ministro Alexandre de Moraes, porque ele comanda aqueles inquéritos das fake news, inquérito dos atos antidemocráticos, que virou milícias digitais, enfim, mas supostamente para perseguir pessoas. Inquéritos questionáveis, porque realmente foram abertos de ofício, né? Muita gente, inclusive no meio jurídico, diz que isso não deveria ser feito, que isso é inconstitucional, e prisões arbitrárias, os advogados sem acesso às acusações, as pessoas nem sabem por que estão sendo presas, censura, ordens para que empresas de tecnologia aí, anulem perfis ou até tirem as pessoas, mesmo cancelem os perfis das redes sociais. Então, naquele momento ali, o presidente se exacerbou um pouco e teve gente que interpretou, quando ele diz que o ministro vai ser enquadrado, algo assim, interpretou que seria uma ameaça ao Supremo e não uma tentativa de dizer que o ministro deveria se enquadrar na lei, na Constituição, que, enfim, o Congresso deveria tomar também suas atitudes e exigir que o Judiciário fizesse isso, né? Olha, a comunicação a gente sabe que não é o que nós falamos, né? É o que as pessoas entendem. Isso realmente é comunicação. Eu estando ao lado do presidente do caminhão naquele momento, eu não entendi de maneira nenhuma que ele estaria descumprindo a nossa Constituição. Eu não vi nenhuma ameaça para que houvesse uma cisão entre poderes. O que ele colocou de maneira muito clara e muito enérgica foi que ele não mais pactuaria com decisões fora de nossa Constituição. E que se essas decisões fossem tomadas, ele não estaria cumprindo. Essa foi a mensagem que eu, ao lado dele, recebi. É claro que naquele momento, e as pessoas muito cansadas, elas esperavam que alguma coisa realmente acontecesse. As pessoas queriam que a gente tivesse uma atitude um pouco mais enérgica para acabar com essa bagunça que está o país, com essas decisões que são normalmente contra os anseios da sociedade. Decisões que soltaram José Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares, Marcelo Debrecht. E a gente pode passar aqui à tarde elencando. Na semana passada... Cancelaram as condenações do ex-presidente Lula. As condenações, exatamente, 13ª vaga de Curitiba. Gedel Vieira Lima, que é perdoado, né, por não fazer parte de uma organização criminosa com seus 41 milhões de apartamento. A sociedade não aguenta mais, a sociedade cansou de tudo isso. E muitas vezes, a turma de Brasília, que fica ilhada lá, né, eu chamo de Ilha da Fantasia, Brasília, eles pensam que estão em Mônaco, e não vivendo num país como o Brasil, onde as pessoas muitas vezes não têm o que comer. Eles enxergam o Brasil de maneira distorcida. Ninguém mais pactua com isso. E o Brasil hoje sabe a verdade do que aconteceu no Brasil. Então, por mais que as nossas leis e as suas interpretações possam proteger, de uma certa forma, baseada na nossa Constituição de 88, essas pessoas, nós não deixamos mais isso, nós não engolimos mais essas situações. Então, esses foram os verdadeiros anseios da sociedade. O presidente foi duro, falou o que tinha que falar. E o que eu entendi de tudo isso? Houve um recuo por parte deles. Eles entenderam que a brincadeira está acabando. Não dá mais para lidar com uma população de milhões e milhões de pessoas nas ruas pedindo algo diferente das posturas deles. Então, quando entra o povo na rua de verdade, de verde e amarelo, todo mundo gritando por liberdade, por seriedade, a favor da democracia, a favor da Constituição, a gente acuou todos eles. E aí, o presidente, de maneira muito nobre, ele entendeu que eles estavam dando um passo atrás. E eu vou dizer uma coisa, eu não acredito que o presidente recuou, porque se ele tivesse recuado, hoje ele provavelmente não estaria mais no poder, porque eles teriam ido para cima dele com todas as forças. O presidente abriu uma pequena porta para que eles pudessem fugir. Você acredita naquela... Entendi. Você acredita naquela vertente da estratégia mesmo? Porque o presidente mandou um avião para São Paulo para buscar o ex-presidente Temer, e isso não se faz assim, embora ele seja presidente, mas vou ligar aqui e mando um avião agora. Era alguma coisa que já estava provavelmente sendo articulada, e dizem inclusive que que essa reunião desse dia específico, onde foi redigida a tal declaração à nação, vinha inclusive de reuniões prévias, já era um pré-acerto, alguma coisa assim, e em outras reuniões, né, nas quais teriam participado, inclusive, presidentes de outros poderes, como Arthur Lira, Rodrigo Pacheco. Então, não sei, caiu um pouquinho a tua imagem aqui, não sei bem qual é a tua interpretação em relação a isso, se isso já era previamente acordado, se foi estratégico, qual é a tua opinião? Olha, Cristina, é muito difícil, né, de a gente fazer uma avaliação dos bastidores de tudo isso.
mas eu não acredito que já tinha alguma coisa pré-combinada entre eles, não. Eu acho que realmente eles se sentiram acuados e foram pedir a ajuda, né, do ex-presidente para que ele pudesse estar intervindo, uma vez que quem colocou o Alexandre de Moraes naquela cadeira, quem foi que indicou a ele, foi o Temer. Então eles pediram ajuda. Olha, pelo amor de Deus, gente, vamos lá, fala com o Bolsonaro, porque a coisa aqui realmente vai pegar fogo se a gente não parar para conversar agora. E se colocaram na posição deles. O que nós esperamos agora é uma contrapartida. Os presos políticos hoje devem ser soltos. Esse inquérito da fake news ele tem que acabar, ele tem que ir para a PGR, tem que ser cancelado e anulado, porque ele é um absurdo. E como você mesmo colocou, nós temos muitos, né, pessoas que estudam a Constituição, grandes constituintes, que dizem que esse processo é um processo ilegal, que não deveria ter acontecido. E aí o Brasil voltar a estar pacificado, e a gente poder se preocupar em crescer o Brasil, em fazer as reformas, em fazer as vendas estatais, fazer com que o Brasil cresça, gere empregos. E aí sim, chegando em 2022, aí a população vai para a rua para decidir quem que eles querem que seja o próximo presidente. E um ponto importante aí, ainda está na garganta de todo mundo, é o voto auditável, é o voto eletrônico com contagem pública. Eu espero que eles tenham o bom senso de poder melhorar as nossas urnas, pois desde 1992 muita tecnologia apareceu e nós ainda trabalhamos com urnas que muitos países deixaram de usar, pois tenho a certeza que elas não são seguras o suficiente para poder manter a verdadeira democracia de um país. Pois é, o presidente da Câmara, Arthur Lira, logo depois que teve aquela votação em que não passou a PEC do voto auditável, embora tenha tido maioria de votos, né, não teve quantidade suficiente de votos para a aprovação de uma PEC, ele deu a declaração que era voto, quer dizer, caso encerrado, ponto pacífico, não se falava mais nisso. E parece que, inclusive, existe mesmo essa regulamentação lá na Câmara de que na mesma legislatura, no mesmo ano, se não me engano, não se pode votar de novo o mesmo assunto. Agora, tem uma outra PEC muito parecida com essa, que inclui lá em um de seus artigos voto impresso auditável, parada há anos no Senado. E Exatamente. aí, né, o relator, inclusive, é o senador Marcos Rogério, fiz uma entrevista com ele recentemente, e ele disse que o relatório está pronto, basta vontade política dos líderes para colocar isso em votação na comissão especial, lá na Comissão de Constituição e Justiça, na verdade, para ir para frente. Você acha que o recado das ruas, aí nesse caso especialmente de Brasília, que também ficou muito lotada, né, muito cheia de gente, acho que nunca tinha tido uma manifestação tão cheia de gente, tão robusta mesmo, será que em Brasília o recado foi recebido? No Senado alguma movimentação pode estar acontecendo? Ou no sentido de levar em consideração a discussão do voto impresso? Ou pedidos de impeachment de ministros do STF? Olha, eu acredito que sim, há uma PEC realmente no Senado, que se eu não me engano é de 2014 ou 2015, que pode abrir agora novamente uma conversa em relação, né, a termos as urnas nossas auditáveis. Eu espero que o senador Rodrigo Pacheco tenha ouvido os anseios e as vozes das ruas, pois eu escutei na Avenida Paulista muita gente gritando fora Pacheco, e eu escuto muito em Brasília que ele engavetou tudo que era propositivo para o Brasil. Tudo parado em cima da mesa dele. E ele é uma pessoa que se coloca como uma possível terceira via, né, para as eleições de 2022. Então, se ele espera ser uma terceira via, que ele comece a ouvir os anseios da sociedade, que são as pessoas que votam. Nós não podemos ter o nosso país parado na mão de uma única pessoa. Ele tem que desengavetar o que realmente é importante no Brasil. Agora, como que nós vamos defender a democracia, sendo que existem muitos indícios de fraude nas urnas? O pessoal fala, não, as urnas são seguras. Com todos os indícios que nós vimos, que são mostrados pelo presidente, por muitas pessoas que estudam, nós não podemos simplesmente fechar nossos olhos e achar que está tudo bem, pois não está tudo bem. A população quer algo para que se sinta mais segura. Nós não estamos pedindo muita coisa. Nós não estamos aqui para dizer a urna é fraudável. Não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que existem muitos indícios. Logo, deve-se tomar uma postura e nós sabemos o que fazer. Vamos continuar votando de maneira eletrônica. A partir do momento que você vota, um pequeno papelzinho cai dentro de um acrílico, do local seguro, fechado, você olha, vê que o voto foi para a pessoa que você realmente escolheu, e esse papelzinho cai dentro de um baúzinho que vai ser lacrado. Se houver qualquer tipo de dúvidas, nós podemos auditar. O que nós estamos pedindo demais? O que eles dizem que nós não podemos atrapalhar a democracia com isso? Ninguém aguenta mais esse papinho furado deles. Então que tomem uma atitude e que escutem os anseios da sociedade. Pois nós temos uma coisa importante para dizer. Amanhã vai ser maior. E amanhã vai ser maior de novo.
Isso até que eu um ia te ponto perguntar, que Tomé. o Brasil vai pegar fogo. Isso que eu ia te perguntar, quais são os próximos passos? Porque eu sinto, assim, com as pessoas com quem eu converso, outros líderes de movimentos, representantes da sociedade civil em várias áreas, representantes de classes, inclusive, que, claro, naquele momento da declaração à nação escrita pelo presidente Bolsonaro, uma parte interpretou como recuo, uma parte como estratégia, mas houve uma certa decepção, porque estava todo mundo ainda naquela vibração do 7 de setembro, querendo respostas imediatas. E na política as coisas nunca são assim tão imediatas, né? A gente tem que ter um pouco de paciência também, mas o que fazer a partir de agora? Claro que o voto impresso auditável é o anseio da imensa maioria daqueles milhões que foram para a rua no dia 7. E se nada acontecer pelas próximas semanas aí, também não tem para o próximo ano, né? Para a próxima eleição. A gente sabe que outubro está aí batendo na porta já. Olha, Cristina, eu subo em caminhão há muitos anos, sabe? Muitos anos. O movimento nas ruas se tornou, com certeza, a maior liderança do Brasil para poder mobilizar as pessoas para estarem nas ruas. Só que nós temos que ser responsáveis nesse momento. Nós não queremos um país que esteja todo mundo brigando, poderes se discutindo. Nós precisamos de um país pacificado para que as coisas possam acontecer. Então a gente espera agora, vamos aguardar um pouquinho, vamos entender quais vão ser os próximos passos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do senador Rodrigo Pacheco, do presidente da Câmara, do Arthur Lira. Vamos entender que eles ouviram de verdade as vozes das ruas e que eles vão trabalhar pela população. Se eventualmente a gente perceber que isso não vai acontecer, nós vamos voltar para as ruas. Hoje, após uma semana, a grande maioria das pessoas que se decepcionaram naquele momento, porque eu ouvi muita gente dizendo o presidente abandonou todo mundo, o presidente deixou todo mundo na mão. Isso não é verdade. Ele tomou a postura de um estadista, de uma pessoa preocupada com o país onde ele vive. Uma postura que deve ter sido muito difícil para ele, porque a vontade que dava é falar, gente, já está o país pegando fogo, está tudo explodindo, tranca tudo, vamos resetar tudo e começar de novo. Agora, Porque a gente nem mencionou, desculpa te cortar, a gente nem mencionou os bloqueios dos caminhoneiros, né? Que ali, dois dias depois da manifestação. Era só por um pouco de fogo nos caminhoneiros que parava o Brasil. O Brasil era uma panela de pressão naquele momento. Tava fácil para, entre aspas, caso fosse uma intenção que ocorresse um golpe. Mas nunca foi a intenção do presidente Bolsonaro dar um golpe. Ele joga dentro da Constituição. Eu acho que se tem uma pessoa realmente que defende a democracia no Brasil, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, né, que nós tenhamos os poderes independentes e harmônicos, que cada um faça seu papel, é o presidente Bolsonaro. O que nós estávamos vendo por parte dele de uma maneira muito enérgica é para que eles joguem dentro das 4 linhas da Constituição, como ele sempre falou. E a gente estava com uma sensação que isso não estava acontecendo. País pacificado, vamos ter calma. Eu continuo 100% apoiando o presidente Bolsonaro. Em momento algum eu titubeei, pois eu entendi que a atitude que ele teve foi o melhor para o Brasil. Esse é o meu ponto de vista e um posicionamento do nosso movimento, que é o movimento nas ruas. Para encerrar, teve um outro movimento importante, embora não tenha sido expressivo, mas importante até para deixar marcado que o retrato do Brasil realmente é o de 7 de setembro, que foi o movimento da suposta terceira via, aí, de alguns pré-candidatos que subiram no palanque na Avenida Paulista ali, agora no domingo, dia 12 de setembro, mas não conseguiram lotar nem metade de uma quadra da Paulista, então ficou inclusive um motivo de chacota, como se não houvesse realmente uma possibilidade de terceira via. É muito cedo ainda para se discutir isso e é ruim a gente ficar antecipando tanto as eleições, embora tenham sido esses pré-candidatos que começaram a antecipar. Mas você vê esse evento, vamos chamar de evento de domingo, dia 12 de setembro, organizado pelo MBL, como um retrato de que aquele evento anterior do dia 7 de setembro foi realmente muito maior? Não tenha dúvida, né? O evento de 7 de setembro foi a maior mobilização cívica da história do Brasil. Agora, o evento que aconteceu no último domingo, dia 12, ele foi inexpressível, não houve expressão nenhuma. Tinha meia dúzia de pessoas lá, e pessoas que, infelizmente, estão com pautas muito complicadas, porque não dá para falar mal de tudo que o presidente faz. Quando você é crítico a um governo e você é uma pessoa de bem, você critica o que você vê que está errado e você aplaude o que está certo. Aquela turma lá só fala mal do governo, qualquer coisa que o governo fala está errado. Então é muito claro que as intenções ali não são as intenções pelo melhor do país. São intenções que estão olhando para os interesses pessoais de cada um deles. A gente viu o Dória dançando em cima de um caminhão, sabe? Que coisa feia fazendo aquilo. Fora Bolsonaro, cantando e pulando. Nós nunca vimos o presidente da República ter uma postura assim. Agora, quando o presidente tem ou fala qualquer coisa
um pouquinho fora da liturgia do cargo, todo mundo ataca. A turma não estava com máscara, quem vai multar todo mundo lá em cima? Vão receber as multas efetivamente, como as pessoas que estavam na manifestação do dia 12 receberam? A gente percebe que há uma diferença muito grande, sabe, entre um lado e entre o outro. Nós temos que ter igualdade. Querem se manifestar? Se manifestem, vão lá. Infelizmente, o povo brasileiro mostrou ao lado de quem está, que é ao lado do atual governo, mesmo o atual governo ainda podendo receber críticas. Óbvio que nós temos algumas críticas, mas, no geral, é o melhor presidente que esse país já teve, assim, de forma indiscutível, no meu ponto de vista. Só para dar a última informação que eu recebi, o governador João Dória acabou multando, parece que 10, 12 pessoas que estavam no palanque Ciro Gomes, João Amoedo, o próprio Rubinho Nunes do MBL, o Renan Santos do MBL, que foi um dos que organizaram a manifestação, todos que foram fotografados, filmados ali sem máscara, acabaram multados, mas óbvio, depois de muita cobrança pelas redes sociais, ficou feio o 2 pesos e 2 medidas. Quando eu te perguntei isso, era mais para tentar entender a tua avaliação de como Brasília, né? E aí a gente fala, o pessoal do Congresso mesmo, Câmara e Senado, recebeu o recado das ruas, porque não só foi muito grande no dia 7, como o fato de ter sido pequeno no dia 12, dá mais força ainda para o recado do dia 7, não é? Não tenha dúvida, deu muito mais credibilidade, pois perceberam que hoje a oposição é uma oposição muito pequena. A grande maioria das pessoas de bem desse país está ao lado do atual governo. Essa é a grande verdade, essa é a mensagem que foi passada. Eu espero que eles tenham entendido o recado, porque o recado foi alto, em tom forte e com a população brasileira nas ruas. Agora, se caso eles não tenham ouvido o recado, estaremos nas ruas quantas vezes for necessário para poder defender o nosso país. A população brasileira acordou, hoje nós estamos politizados, nós sabemos falar no nome dos políticos, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e ninguém mais vai pactuar com a velha... Né, aturar e pactuar com a velha política. Hoje nós queremos um Brasil diferente, um Brasil que possa deixar para os nossos filhos um país melhor do que nós recebemos dos nossos pais. Só que nós estamos ouvindo isso há muito tempo. E agora chegou a hora da população brasileira, junto às redes sociais, poder levar essa força verde e amarela para as ruas e ajudar o Brasil a dar certo. Vamos seguir cobrando deles, né, e esperando o melhor. Obrigada, viu, Tomé, pela participação aqui, por essa análise. Foi um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Um beijo. Outro. Tchau, tchau. E você, como está sentindo esse momento? Uma semana depois das manifestações, dá para ter esperança? Ou não adiantou nada ir para a rua reivindicar liberdade e respeito à Constituição? Deixa aí seu comentário. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, eu te convido a entrar para a nossa comunidade de assinantes. Clicando ou direcionando a câmera do celular para esse QR Code que está na tela, clicando no link da descrição desse vídeo, você tem acesso a uma promoção para se tornar nosso assinante, pagando bem pouquinho e ajudando a manter vivo um jornalismo que preza pela liberdade de expressão, pelo respeito à Constituição e pela democracia. Nos vemos lá na Gazeta.